Nós vamos iniciar um estudo agora sobre o livro Os Milagres de Jesus. Esse aqui é o livro Os Milagres de Jesus e é um livro muito poderoso, né? Vai nos trazer, na verdade, conexões da palavra de Deus, entendimento da palavra de uma maneira muito singular. Nós olharemos para os milagres de Jesus e nós vamos verdadeiramente ver o poder que existe nisso para a nossa vida em específico. Eu espero que essa série seja uma bênção para nós, como tem sido na minha vida também, como foi esse livro em minha vida, que seja agora essas palestras para a gente também, essas meditações. Vamos fazer uma oração e aí eu vou iniciar então a gente começar a falar sobre esse livro, né? Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio que temos de podermos, ó Deus, refletir em Sua palavra nesse momento. Pedimos que o Espírito Santo, Senhor, esteja conosco, nos ajudando, Pai, a compreender a Tua palavra para que sejamos transformados e purificados por ela. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, aqui no livro Milagres de Jesus, eu vou iniciar lendo um pouquinho dele. Nós vamos abrir um verso bíblico. Diz assim: uma crença nos milagres é a consequência necessária da crença em Deus. Quem não acredita em milagres, não acredita em Deus. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Deus aqui está mostrando de forma clara que os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos. Então, na verdade, quando a gente vai falar sobre milagres, né, os milagres são ações de Deus. Mas nós sabemos que as ações, elas primeiro, antes de acontecerem, antes de uma pessoa realizar uma ação, primeiro ela pensa sobre aquela ação. Primeiro ela raciocina. Então, na verdade, milagres nada mais são do que um produto verdadeiramente do pensamento de Deus. Então Deus pensa aquilo e quando ele fala, né, quando ele age, aquilo acontece. Então veja só o que ele vai dizer. Milagres então são simplesmente ações naturais de Deus. Os seus atos menores devem ser miraculosos aos olhos dos homens, simplesmente porque ele é Deus. Já que Deus está infinitamente acima do homem e os seus caminhos são muito mais altos do que os caminhos dos homens, como os céus são mais altos do que a terra, segue-se que ninguém pode negar a existência de milagres atualmente sem negar que Deus vive e dirige os assuntos do universo. Não tem propósito especular se os milagres são um pousio das leis da natureza. O que comumente é conhecido como as leis da natureza nada mais são do que a maneira de Deus trabalhar no mundo inanimado. Nós paramos de pensar neles porque eles são tão comuns que nós já não reconhecemos Deus neles. Veja que coisa profunda. Na verdade, muitas vezes a gente ouve pessoas falando assim: ah, eu queria tanto viver na época que Deus fazia grandes milagres, eu queria poder ver ali Deus abrindo o mar vermelho, eu queria ver Deus ali abrindo passagem no Jordão para eles passarem. Por que Deus não faz mais milagres como ele fazia antigamente hoje? Sabe por que a gente diz isso muitas vezes? Porque na verdade nós não reconhecemos os milagres que Deus faz todos os dias. Muitas vezes a gente olha para a natureza e nós pensamos que a natureza opera por si mesma. Ou seja, Deus fez a natureza no início, colocou leis, criou regras para ela e deixou ela ao seu bel prazer. E não é assim. Na verdade, todos os dias há um constante trabalhar de Deus na natureza. Tudo que nós vemos acontecendo é um milagre. No livro Educação até fala sobre isso da escritura Ellen White, que até mesmo uma semente, ela não brota porque a terra vai dar, somente porque a terra dá condições para ela e ela vai e brota do nada. Não. Mas o próprio Deus atua naquela semente para fazer ela germinar, para fazer ela brotar. Então, tudo que acontece na natureza é pela vontade e permissão de Deus. Se você planta um alface no seu canteiro e aquele alface está crescendo, ele está crescendo porque Deus, em sua misericórdia, está atuando em seu favor para você se alimentar daquele alimento. Então, isso é muito importante a gente saber, porque nós devemos olhar diariamente para as coisas da natureza como sendo um verdadeiro milagre, dia após dia, Deus fazendo. Eu vou dar um exemplo. Imagine só, no Sinai. Imagine que nós estamos no Sinai nesse momento,
E Deus ali diz a Moisés, Moisés, fale a rocha, né? Moisés, da rocha vai brotar água. E digamos que de fato ocorresse tudo bonitinho e a água começa a jorrar da rocha. Se você está olhando e na sua frente, naquele exato momento, você vê aquilo acontecendo, e você vê a água saindo da rocha, você vai dizer, uau, que milagre, eu nunca vi isso acontecendo. E aí se passa um dia, 2, você ainda está ali, ainda abismado com aquilo, né? Maravilhado por causa daquele milagre. E você passa 3 dias, 4, 5, aí passa 1 ano, 2, 3, e aí você começa a se acostumar a ver aquela água saindo da rocha, e naturalmente o que vai acontecer? O que muitas vezes acontece? Você já deixa de ver aquilo como um milagre, justamente por você estar o tempo todo vendo aquilo ali. Imagine agora naquela época no Sinai, que aquelas pessoas viram a água saindo da rocha, mas essas pessoas tiveram filhos. Imagine essas crianças que cresceram ali, já vendo a água brotar da rocha. Se os pais delas não mostrassem verdadeiramente que aquilo era um milagre, você acha que aquelas crianças iam olhar aquilo como um milagre? Não. Então eles acabaram se acostumando com aquela água que saía da rocha. Então, isso acontece muito conosco. Nós olhamos para as coisas naturais e nós olhamos assim, é assim mesmo, tem que ser assim. E não. Na verdade, tudo que acontece na natureza, no meio natural, é Deus fazendo. Talvez você pergunte, mas o que isso tem a ver com os milagres de Jesus em si? Se você começar a entender isso que nós estamos falando, que parece ser tão simples, que Deus atua na natureza, quando nós formos falar de alguns milagres de Jesus, aí você vai perceber de forma mais clara ainda que poder absoluto Jesus tem. E como isso diz respeito à minha vida individual. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é, Deus atua na natureza. Deus ele atua diretamente em todas as coisas. Ele está sempre trabalhando, sempre. A Bíblia mostra que Deus é que alimenta as aves. O próprio Pai Celestial as alimenta, Jesus disse isso. Então nem as aves do céu, que voam para tantos lugares, tem tantas aves ao redor do mundo, não tem uma delas que o Pai Celestial não alimente. Isso é um milagre. Mas essas coisas nós não olhamos como milagres. Quando nós falamos de milagres, a gente costuma pensar somente as grandes coisas. Mas eu gosto muito de um pensamento que diz assim, que o mesmo Deus que fez os grandes mundos, foi o mesmo Deus que também se preocupou com as cores das borboletas, né? Com as asas das borboletas. Então Deus ele atua tanto nas questões enormes, como ele atua nas mínimas questões, que para nós são mínimas, mas ele se preocupa tanto quanto nas outras coisas. Então veja, o que nós chamamos de leis da natureza nada mais são do que a maneira de Deus trabalhar no mundo inanimado. O que significa isso? Nós olhamos às vezes certos cenários e vemos que esse cenário tem um certo padrão e ele se repete em vários lugares. Então a gente olha para aquilo ali e diz assim, isso é uma lei da natureza. Mas na verdade, nós podemos compreender muito mais do Criador do que a gente imagina. Por quê? Se eu olhar para o que a gente chama de leis da natureza e entender que na verdade não são apenas leis fixas, paradas, que acontecem porque tem que acontecer, porque é como se fosse um relógio, que alguém chegou e setou aquilo ali e aquilo funciona sozinho. Não. Por que certos lugares repetem esses padrões naturais? Então você começa a enxergar que Deus ele trabalha da mesma forma em certos lugares. Isso significa que quando você olha para isso, você vai começar a enxergar, na verdade, o caráter de Deus. Como assim eu vou começar a enxergar o caráter de Deus? Veja só, como é que é formado o caráter? Como é que o caráter de um ser humano é formado? Veja só, pensamentos. Os pensamentos, eles geram ações. Essas ações, quando repetidas, elas vão gerar mais à frente o que chamamos de hábitos, né? Os costumes e os hábitos. E esses hábitos, quando eles estão firmemente arraigados, aí então eles formam o caráter. Então o caráter nada mais é que aquilo que se consolida através do seu pensamento, que começou lá no seu pensamento, depois você começou a agir daquela forma que você pensava, e você repetiu aquilo tanto que se tornou um hábito, e isso constituiu o seu caráter. Então, na verdade, o seu caráter é formado por aquilo que você faz repetidas vezes, você se acostumou a fazer. Então, se você olha para a natureza e vê que existem padrões na natureza, você vai começar a enxergar
que Deus então está repetindo os seus atos na natureza. Então, quando você vê que ali são atos repetidos de Deus, então você começa a enxergar, e você pode começar a enxergar. Se o Espírito Santo abrir os seus olhos, você pedir discernimento, você pode estudar a natureza e ver não a natureza em si, mas você vai ver a mão que conduz a natureza. O Deus da natureza está acima da natureza. Ele não está preso a leis fixas. Ele opera de acordo com a sua vontade. E isso é muito importante da gente perceber. Então, os milagres que acontecem, eles são diários. Se a gente começar a enxergar que Deus trabalha todos os dias, a gente vai começar a perceber que os milagres não acabaram. Os milagres, eles continuam. Mas o que está acontecendo é que nós deixamos de enxergar os milagres de Deus todos os dias. Olha o que ele diz aqui. Por mais familiar que seja o fenômeno do clima para nós, nenhum homem pode fazer chover. O botânico mais instruído não pode fazer uma única folha de relva. Não importa quão profundamente os cientistas possam explorar as ações da natureza, ainda haverá algo em cada uma delas que não pode ser explicado. A vida de Jesus na Terra, desde o seu nascimento até a sua ascensão, foi um milagre, porque foi a vida de Deus. Milhares de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus tentaram viver uma vida sem pecado, mas nenhuma delas conseguiu. Filósofos expuseram sentimentos morais elevados, mas nenhum deles foi capaz de viver os seus próprios ensinamentos. Contudo, Cristo viveu uma vida sem pecado, face a tais tentações que todo o mundo junto nunca conheceu. Isto foi porque ele viveu a vida do Deus infinito. 2 Coríntios 5,19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então aqui a gente começa a perceber o seguinte: o Senhor Jesus, por que Jesus não é apenas um personagem na história? Por que Jesus ele é completamente diferente de tudo e de todos? Em que sentido? Se você olhar homens do passado, homens que ficaram na história, eles expunham coisas magníficas. Muitos filósofos falavam coisas maravilhosas, mas todos eles, sem exceção, todos eles falharam em viver uma vida de santidade, uma vida de estrita pureza. Eles não conseguiram. Por que não? Porque para fazer as obras de Deus, para viver a vida de Deus, uma vida santa, pura, irrepreensível, imaculada, sem defeito, para viver uma vida assim, somente o próprio Deus pode fazer isso. Para que eu possa olhar para a natureza e conseguir enxergar a mão de Deus ali atuando, somente se o próprio Deus viver em mim e estiver ali influenciando a minha mente, que eu vou conseguir. E por isso que Jesus Cristo, além de dar ensinamentos tão maravilhosos para a vida eterna, ele também não falhou em viver esses ensinamentos. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse. Olha o que ele diz em João capítulo 14, verso 10. Vamos ler aqui nas Escrituras. João capítulo 14, verso 10. Veja o que ele disse sobre ele mesmo. E esse é o segredo. Esse é o verdadeiro segredo de uma vida cristã vitoriosa. João capítulo 14, verso 10. Olha o que Jesus disse. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aqui está o segredo. Jesus disse, não sou eu que faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então, Deus Pai, através do Espírito Santo, habitava em Jesus e Jesus se esvaziou. Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou dele mesmo e o Pai que estava nele habitava ali e fazia as obras. E é assim que Jesus conseguiu viver uma vida inteira sem pecado. É assim que ele conseguiu viver sem transgredir a lei de Deus. Foi assim que ele conseguiu viver tudo o que ele ensinava. E isso é uma realidade. Então, nós podemos enxergar a vida de Jesus como sendo verdadeiramente um modelo. Mas que eu não devo olhar para a vida de Jesus e achar assim, agora eu tenho que tentar imitar no sentido de eu vou fazer por mim mesmo. Não. Porque o próprio Jesus disse, não sou eu que faço, é o Pai que está em mim. Da mesma forma conosco. Então, é o Pai habitando em nós, com seu Filho Jesus, por meio do Espírito Santo, que nos vai fazer viver a vida de Deus verdadeiramente. Uma vida santa e justa. Aí ele diz, então, os milagres que Jesus realizou foi a obra natural da vida de Deus, a qual era a sua vida. Esses milagres foram efetuados devido a um propósito definido.
Depois de contar muitos milagres que Jesus realizou e a sua ressurreição como coroamento de todos eles, o apóstolo João disse. Preste bastante atenção agora no que João vai dizer, porque esse é o clímax desse capítulo. Veja só. Jesus, pois, está em João capítulo 20, verso 30 e 31, diz assim: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, por que foi escrito esses milagres de Jesus? Para que eu, crendo, tenha vida em seu nome. Então, o que eu preciso aprender hoje das Escrituras é como obter vida do livro. Como que essas palavras saem do livro e vêm para mim, para me dar vida. É isso que eu preciso. Porque o livro foi escrito para isso. Os milagres estão escritos para que você retire vida do milagre e traga para você. Como fazer isso? É justamente isso que a gente vai tratar nessa série. Então ele continua dizendo, consequentemente, cada milagre de Jesus foi com o propósito de nos mostrar como nós podemos receber a sua vida e ter o mesmo milagre efetuado em nós. É verdadeiramente dito que seus milagres de cura foram o resultado natural de seu amor pela natureza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aí ele finaliza dizendo, quem quer que seja, veja isso, esse é o último parágrafo desse capítulo. Quem quer que seja que leia os relatos dos milagres de Jesus, com isso em mente, com o que em mente? Preste bastante atenção agora, olha o que ele vai dizer. As curas físicas dos homens foram somente uma lição objetiva. Elas foram auxílios para a fé, para capacitar os homens a compreender realidades invisíveis, para mostrar aos homens o poder de Cristo de curar a doença da alma. Então, tudo que você for ver Jesus Cristo fazendo fisicamente, ele está lhe dizendo o que ele faz com a sua alma. Então ele diz, quem quer que seja que leia os relatos dos milagres de Jesus com isso em mente, e não como histórias contadas para o nosso entretenimento, receberá da vida, a qual foi manifestada no ato desses milagres. Cada um ilustra alguma fase da obra de Cristo em suprir as necessidades espirituais do homem. Nos capítulos seguintes, nós estudaremos alguns desses milagres para que possamos receber vida através do seu nome. Então, meus amados, Jesus Cristo ele veio e ele viveu e fez aqueles milagres físicos ali com aqueles homens para que eu pudesse enxergar. E aquele poder, aquela virtude, aquela vida que foi dada para aquela pessoa fisicamente, eu receba exatamente a mesma coisa. Louvado seja Deus. Então, não é para que eu leia e para tirar apenas uma historinha para contar para crianças, ou para contar na igreja, ou para entreter meu tempo. Não. É poder, é vida, virtude. Tá tudo ali na palavra de Deus. E é para isso que Jesus fez aquilo. Não foi para a gente ficar contando histórias da vida dele. Não. É para a gente receber vida dessa palavra. Vida dessas histórias. E é isso que nós precisamos. Então nós vamos fazer isso pela graça de Jesus. Nos próximos vídeos e nos próximos estudos, nós vamos entender como tirar vida do livro. Como receber o mesmo poder que Jesus deu para aquelas pessoas. Como eu recebi isso em minha própria vida. No próximo estudo nós vamos ver sobre isso, pela graça de Jesus. Nós vamos começar falando justamente sobre o toque da purificação e a palavra. Nós vamos falar ali sobre aquele homem cheio de lepra. E nós vamos começar a aprender de fato que o que foi com ele ali pode ser conosco. E existe muito poder que Jesus quer dar para nós. E que nós possamos começar a reconhecer isso e viver essas coisas em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então? Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio que temos de saber essas coisas, Pai querido, nesses últimos dias. Pedimos que Teu Santo Espírito nos ajude a realmente, Senhor, compreender verdadeiramente o poder que existe em Sua Santa Palavra, para que possamos, ó Pai, pela graça de Jesus, receber esse mesmo poder, essa virtude, essa cura, e que nós possamos sentir, Pai, provar por nós mesmos que a Tua Palavra é boa e que o Senhor é bom. Por favor, Senhor, faz isso em nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor.